Podcast Ailton Ávila. Fatos, opiniões e entrevistas. Olá, gente bonita. Dezembro chegou, hein? E com ele, o 6º capítulo do podcast do Ailton Ávila. Desde já, muito obrigado pelo carinho, obrigado pelos compartilhamentos e pelo apoio. Vamos então, já trazendo os principais assuntos desta edição. Parceria garante vagas para emprego com call center em Arapiraca. A Prefeitura de Arapiraca lança edital de PSS. São 90 vagas para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Na edição número 6, assessor jurídico da pasta tira a dúvida de ouvintes. Vem comigo, eu sou Ailton Ávila. Este é o podcast capítulo 6. É bom demais estar contigo. Economia. A 6ª edição do nosso podcast é pra lá de especial, porque vamos falar de oferta de empregos e nos dias atuais esse assunto é simplesmente necessário. O nosso podcast ouve agora a secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Arapiraca, a Sandra Alves, que fala sobre uma parceria que garante vagas de emprego aos arapiraquenses em call center. Sandra, é com você. Hoje eu venho falar um pouco, como você falou agora, sobre vagas de emprego, e principalmente na IC, que é uma empresa de call center aqui da nossa cidade. Então, assim, tem sido um dos compromissos aí do prefeito Luciano Barbosa em garantir emprego e renda para a população arapiraquense. E isso tem firmado importantes parcerias com empresas locais, e uma delas é a empresa AIC de call center, que abriu mais oportunidades de emprego. Olha que notícia boa aqui para final de ano, para as pessoas que estão em busca de oportunidades de emprego. Então, assim, a AIC é uma empresa séria, que tem compromisso com o mercado de trabalho. Para os interessados, os ouvintes, devem acessar o site sou.aic.com.br, preencher um formulário de inscrição e aguardar a fase de entrevista. São várias vagas abertas de teleatendimento para ser preenchidas. Então, assim, a gente fica muito feliz para estar divulgando, oportunidades de emprego. São mais de 300 vagas, não é isso, Sandra? Isso. Só esse final de ano, mas tem perspectiva de bem mais para o início do ano de 2022, que está batendo na porta, Existe preferência para quem é de Arapiraca ou não existe essa restrição? Com a parceria com o município, que seja de Arapiraca. Então, assim, essas vagas são muito importantes para o nosso povo e, assim, a gente da gestão fica muito feliz, em estar fomentando esses empregos, emprego e renda para a nossa cidade. Okay. Então, como já dito, então Arapiraca tem sim oportunidade de empregos. As pessoas, que estão em busca de oportunidades, se inscrevam no site da IC, como também procura a nossa Casa Integrada do Trabalho, sim, na Rua São Francisco, que todos os dias a gente está também disponibilizando várias vagas em outras áreas, como dito, com parcerias com as empresas locais. Bom, então vamos repetir o site para quem tem interesse, em buscar essa uma das vagas, sou.aic.com.br. Ok. Preencher o formulário, e aguardar aí a fase de entrevista. Tem alguma exigência com relação à escolaridade? Quais são os quesitos aí importantes nesse caso? Ter 18 anos, maior de idade, e o ensino médio, o ensino fundamental médio, segundo grau, o antigo segundo grau. Bom, e claro... A oportunidade é a partir de 18 anos. A empresa não discrimina o limite, e sim só o início da idade de ter 18 anos. Tem que ser adulto, realmente... Oi? Tem que ser adulto, não é isso? Isso, tem que ser adulto. Muito bem, então vamos lá, 9h mais 33. É preciso ter algum conhecimento específico em informática? Existe essa exigência, não? Não é exigência, Ailton, mas a gente frisa que é muito importante para que as pessoas estejam sempre se qualificando,
né, se reciclando para que quando a oportunidade chega, o candidato esteja preparado, né, para o mercado de trabalho. E até nisso, a Casa Integrada de Trabalho, né, que é vinculada ao órgão vinculado à secretaria, né, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, e Turismo, a gente também lá disponibiliza várias vagas de curso profissionalizantes, com parceria com os ESSES, SENAC, SENAI e com outras instituições, de forma gratuita para as pessoas. O nosso podcast tem o oferecimento de O Mercadão das Mildezas, mais barato todo dia. Praça Manuel André Centro. Clínica Fetos, cuidar de vidas é o nosso DNA. Médico Dr. Johnny Fábio de Melo. Avenida Ceci Cunha, bairro Brasília. Segurança para sua empresa, para sua família é com o Grupo de Apoio Operacional, GAL. Contatos 999-383355, 3539-9848. Supercred, a loja do dinheiro, a menor taxa de juros do mercado. Contatos 999-420031, 999-420054. Muque Forte, o fortificante mais completo do Brasil. Muque Forte, de noite e de dia, é muito mais energia. AR Empreendimentos, serviços de design, treinamento para bombeiro civil, atendimento pré-hospitalar, tratamento de beleza. AR Empreendimentos, 99605-8170. E Massaranduba Empreendimentos, há 10 anos, realizando sonhos e construindo histórias. Economia. Vamos continuar falando em ofertas de empregos, em oportunidades no mercado de trabalho. Desta vez, quem participa do podcast do Ailton Áviles é o assessor jurídico da Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Arapiraca, o advogado Igor Rafael Vieira. Ele vai explicar com detalhes de que maneira você pode participar. Ailton, veja só, recentemente, de fato, foi publicado o edital, né, para contratação excepcional e temporária de servidores para compor o quadro da Secretaria de Desenvolvimento Social. E o edital, ele prevê uma quantidade razoável de vagas, né? Esse procedimento, ele iniciou no mês de março, o procedimento de elaboração desse processo para contratação de empresa e realização desse procedimento, desse PSS, inclusive por recomendação do Ministério Público, que é para o preenchimento de quadros das vagas consideradas precárias, né? A gente menciona assim como precárias sob o ponto de vista legal do município. Haja visto que a realização do último processo seletivo tinha expirado o prazo dessas contratações e o município não poderia ficar com essas pessoas contratadas precariamente e não poderia ingressar com outros servidores, senão através de PSS ou de concurso público, certo? E por esse motivo, o Ministério Público, em fevereiro, na verdade, em 3 de fevereiro de 2021, protocolou aqui na Prefeitura uma recomendação para que fosse realizado especificamente o processo seletivo para contratação desse pessoal, né, para continuar as atividades e as ações desenvolvidas na Secretaria de Desenvolvimento Social especificamente, assim como nas demais secretarias que estavam nessa situação. Bom, e quais os níveis de escolaridade serão oferecidos? Nós temos aqui cargos para nível fundamental, nível médio e nível superior, certo? São 6 cargos, na verdade, são 6 cargos, mas com várias vagas, né? São 6 cargos para nível fundamental, são 8 para nível médio e os demais para nível superior, demais cargos para nível superior, né? A quantidade de vagas total, salvo engano, Ailton, são aproximadamente 90 vagas, né? Uma quantidade até expressiva de vagas, considerando a nossa estrutura. E para pessoa com deficiência, qual é a oferta de vagas?
nós temos a oferta de vagas para pessoa com deficiências, tanto do nível fundamental, quanto do nível médio e nível superior também. Então, qual é o nível salarial, por favor, doutor? O nível salarial, ele varia entre o salário base, a remuneração base, que é de R$1.100, e vai até o valor de R$3.000 do nível superior. Bom, e pelo edital, as inscrições podem ser feitas até o próximo dia 9 de dezembro. Correto. As inscrições, elas estão com prazo em aberto, né? Inclusive, tem um prazo para o pedido de isenção, que o resultado previsto, a decisão, na verdade, desses pedidos de isenção, ele está programado também para os próximos dias. E aí os interessados, eles podem solicitar isenção de inscrição caso não disponha do recurso financeiro e esteja na condição de hipossuficiência, e a empresa contratada, ela vai avaliar esses casos e decidir sobre esses pedidos de isenções. Bom, de acordo com o cargo, quais os principais documentos e também qual a previsão da realização das provas? Na verdade, Ailton, não será realização de prova. O critério utilizado para contratação através desse PSS é a análise de título, né? Inclusive, é algo que tem gerado diversos questionamentos. A gente tem recepcionado, não diferente do que vocês também certamente têm conhecimento, diversos questionamentos acerca dos critérios que foram utilizados para a contratação, né? Essa contratação, essa adoção desses critérios foi fruto de um estudo amplamente realizado, inclusive discutido junto ao Ministério Público e recomendado pelo Ministério Público, né? A gente analisou junto. E não vai ser, como a gente falou, a realização de prova. Então, a apresentação de títulos, assim que findar esse prazo de inscrição, vai sair a nova data para apresentação dos títulos, a convocação de todas essas pessoas para apresentação dos títulos, que será entre os dias 23/12 a 3/1, certo? Então, esse período é para envio dos títulos. Conforme consta no edital, para cada vaga ele exige alguns títulos diferentes. Bom demais, né? É sempre bom falar em geração de renda, em geração de emprego. Vamos dar uma pausa para o intervalo e no próximo bloco, o advogado Igor Rafael Vieira tira dúvidas de internautas. Eu volto já. O nosso podcast tem o oferecimento de O Mercadão das Mildezas, mais barato todo dia. Praça Manuel André Centro, Clínica Fetos, cuidar de vidas é o nosso DNA. Médico Dr. Johnny Fábio de Melo, Avenida Ceci Cunha, bairro Brasília. Segurança para sua empresa, para sua família é com o Grupo de Apoio Operacional, GAL. Contatos 999-383355, 3539-9848. Supercred, a loja do dinheiro, a menor taxa de juros do mercado. Contatos 999-420031, 999-420054. Muque Forte, o fortificante mais completo do Brasil. Muque Forte, de noite e de dia, é muito mais energia. AR Empreendimentos, serviços de design, treinamento para bombeiro civil, atendimento pré-hospitalar, tratamento de beleza. AR Empreendimentos, 99605-8170. E Massaranduba Empreendimentos, há 10 anos, realizando sonhos e construindo histórias. No nosso podcast, o internauta tem vez. Agora, o advogado Igor Rafael Vieira, que é consultor jurídico da Secretaria de Desenvolvimento Social de Arapiraca, tira dúvidas de todos eles. São perguntas importantes e você acompanha agora. É um ouvinte aqui do bairro Primavera sobre esse processo seletivo. Porque o processo seletivo, eles querem que conste na carteira o que a pessoa quer fazer. E se, no caso
no meu caso, eu sou formada em Direito. Quero fazer o processo seletivo para a categoria que eu quero, né? Se não tiver na minha carteira, aí eu não posso fazer, né? Porque se é um processo seletivo, então, como eu estou desempregada, aí eu não posso fazer, porque nada consta na minha carteira. Eu queria tirar dúvidas, porque eu queria mais detalhado como é que ia ser feito. Meu nome é Fátima, viu? Moro aqui na rua São Cristóvão, próximo SESI Senai. Obrigado pela pergunta, a Fátima. E é o seguinte, é justamente sobre isso que nós temos recepcionado esses questionamentos, né? Sobre esses critérios. Então, é importante ressaltar o seguinte, que esses critérios conscientes no edital, como eu tinha dito anteriormente, ele foi fruto de um estudo realizado com bastante cautela, de modo que fosse possível permitir a ampla competitividade, Ailton, e não ferir a isonomia e a igualdade entre os concorrentes, né? A empresa responsável pela execução, ela tem de fato recepcionado essas impugnações de edital, os quais foram nos dados ciência, e com base nessas informações nós temos colhido ao longo desses últimos dias, estamos analisando a eventual necessidade de retificação do edital. Então, a construção do processo, como naturalmente ocorre, ela parte de um ponto de vista técnico e unilateral, que é da administração, que por mais que se busque atingir o melhor resultado, sabemos que em determinadas situações é bastante difícil, e a participação popular, o questionamento realizado pela população de modo geral, ela é extremamente importante para que possamos proporcionar, de fato, o melhor filtro que existe, que é a opinião pública. Ailton, me esclareça uma coisa, por favor. Esse negócio aí do PSS aí, o que é que vai acontecer? Porque estão exigindo aí um título de comprovação que você tem experiência. Você tem que pagar também taxa de inscrição. Como é que é esse negócio aí? Um abraço, aqui é o Márcio França. Obrigado, Márcio, pela pergunta. Ailton, eu vou voltar um pouquinho. É basicamente isso que eu tinha dito anteriormente, né? Critérios sobre análise e na verdade, reanálise do que nós apontamos como critérios para contratação. E só voltando um pouco, a adoção pela prova de títulos, na verdade pela apresentação de títulos, foi justamente em decorrência da pandemia, infelizmente, como a gente tem atravessado, de conhecimento público, e algo que não queríamos, que nós iríamos de fato privilegiar a realização de prova. Mas é o seguinte, quando na ocasião da recomendação realizada pelo Ministério Público, lá em 3 de fevereiro de 2021, bem como na adoção de providência necessária para contratar a empresa, existia uma dúvida muito grande acerca da vacinação. Hoje, nós avançamos bastante em relação à vacinação. Isso foi muito importante para o município, na verdade para o Brasil, que temos uma cobertura de vacinação imensa e exemplar, né? E eu tenho a recordação que nessa época em que foi feita a recomendação e que foi iniciado o procedimento para a contratação da empresa, existia essa dúvida e só estavam vacinando as pessoas idosas acima de 70 anos e os profissionais, né, que estavam atuando na linha de frente na vacinação. E no Covid de maneira geral. E essa dúvida foi determinante para a escolha da realização de contratação através do PSS, que o critério seria a análise de títulos, né? O que nós estamos analisando sob pena, na verdade, de frustrar o interesse público, né? Porque se nós realizássemos naquela ocasião a prova, não iria condizer com os decretos estaduais, municipais e obviamente que não iria condizer com a realidade vivida naquela ocasião e que a gente infelizmente ainda atravessa, embora que tenha sido diminuída os efeitos, né? E assim, nós não poderíamos infelizmente ferir isso daí. Então, o que está em jogo nesse momento, o que está sendo reanalisado nesse momento, é somente a questão dos critérios de fato. Quais os critérios que nós vamos adotar, se nós vamos permanecer com esses critérios, como o senhor Márcio falou, se essas exigências vão permanecer, se não, e como nós poderemos flexibilizar. Se for o caso de flexibilizar, como nós poderemos flexibilizar. É importante mencionar também que essa exigência ela visa atender o interesse público. Então, nós não podemos deixar em aberto, não para que todos não têm acesso, obviamente. Nós queremos que todo o público tenha acesso, mas que atenda o mínimo necessário para a investidura naquele cargo. Ailton, por favor, eu gostaria de saber sobre o processo seletivo. Queria saber se quem é efetivo da educação aqui de Arapiraca pode fazer essa inscrição. Desde já agradeço. Infelizmente,
Não é possível. Nós temos a legislação municipal que dispõe sobre a realização de PSS e que ela prevê a impossibilidade do servidor efetivo ele se desvencilhar daquele cargo para realizar o PSS. Na verdade, não é se desvencilhar, porque desvencilhar seria uma palavra para exoneração, né? Nessa hipótese, sim, só que para ela não é a hipótese mais interessante e não é a mais recomendada, obviamente, né? Mas, por exemplo, se ela desejasse pedir licença para investir no cargo aí disponibilizado através do PSS. Nessa ocasião, infelizmente, não é possível, porque a lei municipal, a 3.144 de 2015, ela que versa sobre essa modalidade de contratação, Ailton, o PSS, né? A contratação excepcional e temporária de interesse público, ela dispõe que não é possível o servidor efetivo pleitear uma vaga através do PSS. Pois é, gente, que maravilha, não é? Capítulo 6 do nosso podcast, o podcast do Ailton Aveles. Mais uma vez eu quero te agradecer. E você sabe que lá no YouTube, no podcast do Ailton Aveles, você pode conferir os capítulos anteriores com conteúdos sempre importantíssimos e à sua disposição. E você continua fazendo o de sempre. Inscreva-se, acione as notificações, compartilhe, comente, dê sugestão de pautas. E olha, aguarde que vem novidade por aí. Muito obrigado e até a próxima edição. Podcast Ailton Aveles. Fatos, opiniões e entrevistas é um oferecimento de